Fala, investidores, tudo bem? Que bom poder falar com vocês mais uma vez. O vídeo de hoje vai ser muito interessante e você tem que acompanhar até o final. Eu vou falar com vocês a respeito da empresa Home, uma indústria brasileira que me perguntaram se seria ou não um bom investimento. Vou aproveitar esse exemplo da empresa Home e nós vamos aplicar, você vai conhecer, 3 ferramentas muito poderosas. 3 ferramentas que, se você aplicar, 3 indicadores que, se você olhar, você sempre vai fazer boas escolhas na Bolsa de Valores. E a empresa Home vai passar por esse filtro hoje. Vamos para o vídeo? Meu nome é Rodrigo e é um prazer falar com você mais uma vez. As indústrias Home, também chamada na Bolsa de Valores de Home 3, negociada sob o código ROMI3, é uma empresa brasileira que nasceu na década de 30. É uma empresa aí que já tem quase 100 anos de existência e está sendo negociada na Bolsa, como eu disse, sob o código ROMI3. Trata-se de uma empresa, de uma indústria especializada em máquinas, ferramentas, injetora de plásticos e fundidos. Caso você não saiba, tem uma curiosidade interessante sobre a Home, que você já deve ter ouvido falar a respeito do primeiro carro fabricado no Brasil, o Home Incerta. A Home foi responsável pela fabricação desse simpático carro que você está vendo no vídeo aqui agora. O primeiro carro produzido no Brasil, puramente brasileiro, foi da Home. Mas a Home evoluiu, ela procurou novos negócios e, como disse hoje, ela trabalha com máquinas, ferramentas, injetora de plásticos e fundidos. Nesse sentido, a Home ela possui hoje a sua sede, o seu centro de operação aqui no interior paulista, no município de Santa Bárbara do Oeste. Mas ela não se limita ao Brasil. É uma empresa que exporta também. Então ela tem representação nos Estados Unidos, no México, na Inglaterra, no Japão, na França e em vários outros países. Por isso é uma empresa que é muito procurada, porque ela tem produtos que atraem a exportação. E isso pode ser interessante, claro que dependendo da flutuação do dólar e uma série de outros requisitos. Mas por ser uma empresa que tem um produto que atrai o interesse de países desenvolvidos como esse que eu citei, realmente trata-se de uma empresa interessante. Mas para não estender muito esse vídeo, não vou ficar falando tanto da Home. Eu vou trazer para você os 3 filtros, as 3 ferramentas que eu falei que você tem que utilizar para você escolher boas ações para você investir. A primeira dessas ferramentas, ou o primeiro desses indicadores que você vai estar analisando, é o preço sobre o valor patrimonial. Nada mais é do que você verificar quanto está valendo aquela empresa. E isso você verifica dividindo o preço, como eu disse, pelo valor patrimonial. Quando eu falo da Home, esse P sobre VP está sendo negociado a 0,63%. Ou seja, é como se eu estivesse comprando R$1, pagando apenas 63 centavos. 37% de desconto. Lembrando, nós já falamos em outro vídeo, que existe uma diferença no valor patrimonial de uma ação para o seu valor de cotação, o valor que está sendo negociado na Bolsa de Valores. No caso da Home, se você fizesse uma divisão do número de ações disponíveis em negociação pelo patrimônio líquido, que nada mais é do que os ativos e os passivos da empresa, eu teria algo perto de R$ 13,19 por ação. Esse é o valor patrimonial da ação. Mas quando eu vou no Home Broker hoje e pesquiso a Home, ela está sendo negociada na faixa de R$ 8,20 mais ou menos, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo. Então você observa que a empresa possui um patrimônio. Esse patrimônio tem um valor que, se dividido pelo número de ações, daria R$ 13,19, mas ela está sendo negociada a apenas R$ 8,20. E o que explica essa lógica, A lógica é muito simples. Benjamin Graham já disse que o mercado, ou seja, o mercado acionário, é um maníaco depressivo. Você nunca sabe qual é o humor do mercado. E o mercado reflete o pensamento, a vontade de comprar ou vender dos investidores. Então, você verifica que nem sempre os investidores fazem um raciocínio de quanto realmente vale aquela ação. Claro que uma série de indicadores, uma série de fatores são levados em considerações para você descontar o preço de uma ação. Isso é comum. Mas analisando friamente, olhando para o patrimônio, eu vejo que a Home está sendo negociada com 37%, considerando o seu P sobre o VP. Um outro indicador, uma outra ferramenta que você deve analisar é os dividendos. Será que a empresa distribui dividendos? O meu conselho a você é que você procure empresas que distribuem dividendos. E a Home, que é o exemplo que nós estamos utilizando, sim, distribui dividendos. E bons dividendos, vamos dizer de passagem.
Só no último ano, ela distribuiu mais de 8,5% de dividendos. E essa política não é uma política privativa do último ano. Analisando aqui embaixo, verificando aqui esses indicadores que eu estou te mostrando, esse quadro, você verifica que essa política de distribuição de dividendos é uma política que tem se mantido nos últimos 5 anos dessa empresa. Isso você tem que olhar em toda empresa que você for investir. Analise se essa empresa distribui dividendos. Analise se essa distribuição é constante. E analisando a Home nos últimos 5 anos, ela tem distribuído bons dividendos. E aí nós partimos para o terceiro elemento, para a terceira ferramenta, para o terceiro indicador importante que você deve analisar. Eu verifiquei que a empresa distribui dividendos. Mas da onde é que vem esses dividendos? Esses dividendos vêm do lucro? Você precisa verificar se a empresa onde você está colocando o seu dinheiro ela dá lucro. Porque sem lucro, é muito provável que essa empresa não tenha um futuro promissor pela frente. E aqui chega o calcanhar de Aquiles, o ponto de atenção da Home, um dos motivos pelos quais eu não sou investidor dessa empresa. Analisando, por exemplo, os últimos 5 anos, nesse gráfico que eu tirei aqui do Status Invest, você verifica que a Home ela manteve a sua distribuição de dividendos, ela aumentou o seu payout, lembrando que o payout é a porcentagem dos lucros que é distribuído para os seus acionistas. Então, ela manteve os dividendos, aumentou o seu payout, mas o lucro da empresa ela está em decadência. E isso é algo que você tem que olhar em todas as empresas quando você for investir. Porque não tem lógica você investir numa empresa que os lucros estão diminuindo e eles mantiveram a quantidade de dividendos que estão sendo distribuídos. Vou exemplificar para você. Imagine que você faça sociedade com um amigo, com uma amiga, para vocês terem uma padaria. Vocês são sócios, né? E o sócio, ele não tem um salário. Ele tem ali o prolabore, né? Uma parte dos lucros da empresa você vai pegar e você vai distribuir entre os sócios. No caso aqui da Home, analisando, somente 2025, que foi o último ano aí, ela pagou mais dividendos do que ela teve lucro. Então, por exemplo, da padaria, já pensou? Se a sua padaria ela não tivesse lucro, ela tivesse dando prejuízo, e mesmo assim o seu sócio tirasse dinheiro dessa empresa? Todos os meses a empresa dando prejuízo e o seu sócio tirando ainda mais dinheiro da empresa. O que vai acontecer com a sua padaria? Ela vai falir. E isso pode acontecer também com grandes empresas. É claro que eu não imagino que esse seja o futuro da Home. Mas eu não gosto de aportar o meu dinheiro em empresas que o lucro tem decaído, eles mantêm a mesma política de dividendos, chegando ao ponto, como você verifica aqui embaixo, no gráfico tirado do Status Invest, dela distribuir mais dividendos do que ela teve lucro. Por esse motivo, eu não sou investidor da Home. Então, esses são os 3 elementos, os 3 indicadores, os 3 fundamentos, as 3 ferramentas que você deve analisar em toda empresa que você for investir. Primeiro, verifique se está sendo negociada a um preço atrativo. O P sobre VP é um excelente indicador se está ou não no preço atrativo. Se você tem um P sobre VP abaixo de 1, quer dizer que essa empresa está sendo negociada com um desconto relacionado ao que ela tem de patrimônio. Além disso, verifique se essa empresa tem a política de distribuir parte do lucro com os acionistas. E isso eu dou analisada por meio dos dividendos. E mais importante de tudo, verifique se essa empresa dá lucro. Porque não adianta nada você comprar uma empresa descontada, que distribui dividendos, mas que não dá lucro. É necessário também que essa empresa dê lucro. E o melhor ainda é se esse lucro for, no mínimo, constante ou em ascendência. É importante que você analise essas 3 ferramentas. Dessa forma, você vai estar fazendo um filtro muito interessante e evitando que você compre empresas ruins na Bolsa de Valores. Feitas essas considerações, eu queria mais uma vez te agradecer por ter me acompanhado aqui nesse vídeo. Foi uma honra bater esse papo com você. Eu trouxe para você um exemplo da Home, como haviam me pedido que eu falasse a respeito dela. Eu trouxe 3 ferramentas muito interessantes e importantes que, se você utilizar, você não vai comprar empresas ruins na Bolsa de Valores. Claro que não são apenas essas 3 ferramentas. Existem outros indicadores que você deve analisar. Mas analisando esses 3 fundamentos, essas 3 ferramentas, esses 3 indicadores, você já vai se livrar de muita enrascada na Bolsa de Valores. Então, se esse vídeo agregou pelo menos um pouquinho de conhecimento para você, curte, compartilha, comenta. Fala aqui para mim se você investe na Home, se você estava pensando em investir, se você vai utilizar esse filtro nas empresas que você vai investir daqui para frente. Vai ser um prazer bater esse papo com você. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo. Fica com Deus.